Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer 7 dicas sobre como gravar videoaulas, esse gênero que ficou tão recorrente no cotidiano de muitos professores e muitos alunos durante o ensino remoto. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, lembrando que são apenas algumas dicas que eu compilei com base na minha experiência gravando vídeos, mas que vocês podem adaptar de acordo com a realidade de cada um de vocês, certo? Vem comigo para assistir as dicas. A primeira dica que eu dou é que para entender a videoaula como gênero, a gente precisa considerar que ela tem pelo menos 4 dimensões básicas. A dimensão estética, a dimensão psicológica, a dimensão técnica e tecnológica e também a dimensão didática e curricular. Eu vou falar sobre cada uma com vocês. A dimensão estética de um vídeo, como vocês já devem imaginar, tem a ver com qualidade da imagem, né? Qualidade do som, sistema de cores, iluminação, enquadramento, esses aspectos que vão compor a dimensão visual do vídeo, né? Melhor dizendo, audiovisual. A gente precisa aproveitar, né, que a informação, né, comunicação audiovisual, ela se dá através de 2 canais sensoriais. Então, é um tipo de linguagem muito potente e a gente precisa tentar, né, aproveitar da melhor forma possível isso nas nossas videoaulas. Já na dimensão psicológica, isso vocês com certeza vão concordar comigo, essas características, né, de desenvoltura, timidez, né, quebrar as barreiras de falar sozinho para uma câmera e pensar que, na verdade, né, depois lá no final, o produto videoaula vai chegar no público-alvo, que são os nossos alunos, é um processo bastante desafiador e não é fácil, certo? Não é fácil para uma maioria de nós, eu acredito, porque nós somos professores, nós não somos youtubers, nada disso. Então, romper essa barreira é um grande desafio que a gente tem pela frente. Já a dimensão didática e curricular vai compreender aqueles elementos que fazem parte da nossa formação específica como professores em diferentes áreas do conhecimento. Então, a partir disso, eu vou definir os objetivos para a aula, que estilo de videoaula eu quero fazer, qual vai ser a minha abordagem didática, os conteúdos que vão ser abordados, né? O tema que vai esse é o fio condutor da minha aula. Todos esses elementos fazem parte dessa dimensão didática curricular que a gente precisa considerar quando vai gravar uma aula, já que vocês também devem saber, não é só apertar o play e sair falando, né? A gente precisa, como sempre na nossa profissão, planejar. E por fim, a quarta dimensão, mas não menos importante, é a dimensão técnica e tecnológica, que tem a ver com o nosso letramento digital, né, o conhecimento que a gente tem sobre as opções de recursos digitais disponíveis para o professor, né, planejar suas aulas, gravar os seus vídeos, editar, armazenar, compartilhar, né, como isso pode ser feito. Então, esse tipo de conhecimento é bastante necessário para o nosso propósito de gravar videoaulas. A segunda dica tem a ver com o tendão de Aquiles de qualquer professor, que é o tempo. Sim, gravar videoaulas demora muito, dá muito trabalho. Sim, porque, como eu disse antes, é mais do que apertar o play e sair falando. A gente precisa de toda uma caminhada anterior de planejamento, né? Bastante estudo, pesquisa, né? Investigar as tecnologias, qual vai ser mais útil para os propósitos daquela aula, né? Reunir material, depois fazer a edição do vídeo, que também é uma finalização ali à parte, né? Quando a gente dá aula presencial, não tem edição, né? É aquele momento e deu. Quando a gente grava uma videoaula, tem essa opção e normalmente a gente usa ela para melhorar o produto, né? E é inclusive uma dica que eu vou dar mais à frente. Então, a minha dica é tentar equacionar, né, esse tempo tão difícil de conseguir dentro das possibilidades de vocês, né? Então, bolar estratégias para encaixar a videoaula como mais um recurso educacional dentro das práticas de vocês, intercalando com outros que demandam talvez menos tempo e menos energia, né? A minha terceira dica é construa um repertório de inspirações. Se a gente vai produzir um gênero, seja ele qual for, né, um texto escrito, de uma pegada mais literária, ou uma videoaula, que é o caso do tema desse vídeo, a gente precisa consumir
o gênero, a gente precisa entender como esse gênero funciona. Então, para quem é mais inexperiente, para quem nunca pensou em gravar videoaula, ou que quer melhorar as videoaulas que está gravando, né? Eu sugiro sempre buscar, abre o YouTube ou qualquer buscador de vídeos, né? E procurar aulas em que vocês se reconheçam de alguma forma, né? Aulas que vocês acham que podem ser úteis para vocês se inspirarem, né? Não necessariamente da área específica, eu acho que nesse momento é mais um trabalho de curadoria, né? De entender o funcionamento mesmo do gênero. Então, acho que pode ser videoaulas de qualquer área, desde que seja algo com o qual você se identifica, um estilo de aula que vocês talvez considerem que seja apropriado para a personalidade de vocês ou para aqueles objetivos ou necessidades que vocês têm de ensino. Então, durante essa busca, eu recomendo que vocês procurem prestar atenção, né? Se façam algumas perguntas em relação àquilo que vocês estão assistindo. Então, tentar perceber o que é comum e diferente entre os vídeos que vocês procuraram, né? O que vocês mais gostaram, desejariam reproduzir num vídeo próprio e por quê? Os elementos estéticos presentes nesses vídeos relacionados à qualidade do som, da imagem, o modo como o tema e os conteúdos foram sendo apresentados, qual é a abordagem didática que aquele professor trouxe no vídeo, quais recursos tecnológicos parecem ter sido utilizados e se vocês teriam condições de fazer alguma coisa semelhante ou melhor num vídeo próprio. São alguns questionamentos que eu acho importantes de serem feitos quando a gente está nesse processo de curadoria, né, de busca desse repertório de inspirações. Bom, mas e porque esse é um exercício interessante, é um exercício legal de se fazer. Tem muitos jeitos de se fazer uma videoaula, né? De se criar um produto audiovisual com finalidades didáticas, né? E quanto mais a gente tiver referências sobre esses diferentes tipos de videoaulas, mais base para gravar as nossas próprias aulas a gente vai ter. Então, por isso que eu acho que fazer esse exercício de curadoria, né, de construir esse repertório de inspirações é importante. Eu identifico, né, pelo menos 4 tipos básicos de formatos de videoaulas. Então, para exemplificar, eu trouxe 2 vídeos do meu canal. O professor ele pode basear sua aula apenas na sua fala e na sua imagem. Por outro lado, ele também pode incorporar recursos textuais e de imagem dentro do vídeo, como vocês podem ver que eu fiz aí num vídeo de exemplo, né? Ele também pode integrar slides, a sua fala e a sua imagem, como vocês podem também ver, né? Minha figura ficou pequenininha e eu dei prioridade para os slides nesse mesmo vídeo, então eu integrei aí vários estilos numa mesma videoaula, né? E por fim, o professor utiliza uma representação lúdica de si ou cria um personagem, né? Fica aí a dica para os mais tímidos. Bom, e a quarta dica é: faça um roteiro. Isso mesmo. O roteiro nada mais é que o planejamento da aula, né? O roteiro vai concretizar a nossa intencionalidade pedagógica, digamos assim. Os nossos planejamentos, né? O que está na nossa cabeça, a gente vai passar para o papel ou para o computador, como vocês preferirem, tá? É, Pode parecer uma etapa assim um pouco inútil à primeira vista, né? Por que eu vou fazer um roteiro se eu já sei o que eu preciso falar e tudo? Mas vai por mim, porque o roteiro vai facilitar muito, tanto a gravação quanto depois a edição. Por quê? No roteiro a gente já pode colocar para a gente mesmo lembretes, né? Dicas para fazer na gravação, para organizar a gravação e principalmente para editar os vídeos. Então, por mais que a gente tenha que dar um tempinho para fazer o roteiro, a gente vai economizar, né, fazendo o roteiro lá na frente quando for gravar e principalmente quando for editar os vídeos. Bom, tem muitas formas de fazer roteiro, né? E cada professor acho que vai encontrar a sua. Não vou dar aqui uma receita, não é essa a questão. Vou falar de como eu faço. Eu divido o roteiro em 3 etapas.
Num primeiro momento, eu faço uma espécie de chuva de ideias, então eu gosto de escrever no papel. Então eu pego um papel e escrevo o que eu tô pensando fazer, né? Desde, sei lá, pensei no enquadramento X, pensei em ficar lá na minha estante, então eu já coloco onde eu vou ficar. O conteúdo, o que eu quero trazer, alguns materiais que eu lembrei que eu tenho e eu já coloco ali para eu não esquecer de pegar. Eu vou fazendo tudo isso sem compromisso nenhum com organização, o que para mim é um pouco difícil, mas a coisa flui assim. A gente precisa dessa chuva de ideias no início, eu acho. Pelo menos para mim isso funciona. Depois, num segundo momento, eu começo a organizar essas ideias, né? Mais ou menos na ordem que eu vou apresentar as coisas na aula, né? Já vou agrupando os materiais também nessa ordem, vou já colocando mais coisas que eu quero fazer na edição. Então, eu vou falar sobre esse tema aqui, depois eu vou colocar uma trilha para introduzir um outro tópico da aula, enfim, coisas desse tipo. E no fim, aí sim eu escrevo o roteiro, tá? Pode ajudar para pessoas que estão começando, né? Escrever o roteiro, e às vezes quando é um vídeo mais complexo eu faço isso, né? Escrever um roteiro mais ou menos do jeito como a gente vai falar no vídeo. Só que aqui eu vou dar uma diquinha extra: não lê o texto, né? A gente precisa tentar ser o mais espontâneo possível, como se a gente de fato estivesse, né, presencialmente na frente dos nossos alunos. A gente não pode perder de vista que, no fim das contas, né, a gente segue falando com eles apesar da distância. A quinta dica é: defina a iluminação, o plano de fundo e o enquadramento. Sobre a iluminação, seria ideal, né? Se possível, gravar de dia, na luz do dia, num cômodo silencioso, né? Bem iluminado. Idealmente com essa luz natural, sem necessariamente a incidência direta do sol, né? E se posicionar de frente para a luz, nunca contra ela, né? Aí, nesses videozinhos que eu gravei de exemplo, vocês podem ver a diferença que faz a gente ficar contra a luz de uma janela, por exemplo, ou de frente para ela. Faz bastante diferença no vídeo. Já como plano de fundo, a criatividade não tem limites, né? Vocês podem se posicionar no fundo liso, que é a minha escolha de preferência, vocês já devem ter reparado nos vídeos aqui do canal, né? Porque eu gosto de contar com esses elementos textuais e de imagem, junto com a minha voz, né? E com a minha imagem no vídeo. Mas também vocês podem criar um cenário que tenha a ver com a temática da aula, né? Podem se posicionar na frente de uma estante de livros, de um bonito jardim, no conforto da sua sala. Já com relação ao enquadramento, a gente tem pelo menos 3, né, e seus intermediários, né, primeiro, o segundo e terceiro planos. No primeiro plano, a gente fica mais em destaque, já no segundo plano, o cenário compõe enquadramento junto com a gente, né, em terceiro plano, a gente fica menos em evidência e abre espaço para outros elementos do vídeo, né, aqui nessa figura vocês podem ter mais ou menos uma ideia de como isso funciona. E a escolha, claro, vai depender do planejamento que vocês têm para a aula e do efeito que vocês queiram causar, né? Se de maior ou de menor proximidade, ou destaque de determinados elementos. A sexta dica que eu tenho é que a gente use a edição a nosso favor, para melhorar a videoaula como o produto final da nossa autoria. Então, a edição, mesmo a mais simples, ela possibilita que a gente possa introduzir, né, incorporar elementos de apoio ao vídeo, à nossa explicação, que às vezes numa aula presencial a gente não consegue. Então, é mais uma possibilidade que a gente tem a nosso dispor e a gente tem que usar isso a nosso favor. A edição também ela vai permitir a gente corrigir algumas coisas que na hora da gravação a gente não percebeu, por exemplo, né? Eu sou professora de idiomas, então falei uma palavra, a pronúncia não estava tão bem, eu posso editar, né? Colocar um lembretezinho aqui para o aluno dizendo que não é bem assim, posso fazer algum tipo de correção, né? Posso usar a edição para fazer alguma espécie de brincadeira que na modalidade presencial eu tinha com os alunos, então eu posso incorporar ali na edição coisas que, né, que nos aproximem, né, dos alunos, assim, encurtando um pouco essa distância que no momento nos separa. Então, a edição é uma pós-produção do vídeo. Muitos professores dispensam isso, né, gravam um vídeo, entre aspas, como a gente costuma dizer, numa tacada só, e disponibilizam o vídeo dessa forma, né, por conta do tempo, porque para editar a gente também precisa de
de tempo para isso, né, de pós-produção do vídeo, mas eu acho que é um recurso interessante. Até porque, principalmente quando é talvez um conteúdo mais complicado, né, a gente pode ir gravando a aula por partes. E aí a gente pode inverter a ordem, né, fazer alguns cortes do vídeo para ficar tudo o mais didático possível. E a sétima e última dica é: invista no seu letramento digital. Hoje, a cada dia surge uma nova ferramenta potencialmente útil para a nossa profissão, para a elaboração de materiais didáticos e recursos educacionais no geral, e a gente precisa então encarar o letramento digital como uma espécie de formação permanente. Isso porque o professor sabe mais, pode mais e faz mais quando ele conhece os recursos que estão à sua disposição. Bom, é isso, pessoal. Comentem abaixo se vocês gostaram desse vídeo, se as dicas vão ser úteis e compartilhem aqui as dicas que eu tenho certeza que vocês também têm. Agora eu vou dar uma de youtuber e vou dizer para vocês se inscreverem no canal, deixarem like se vocês gostaram do vídeo e compartilhar esse vídeo com quem vocês acham que pode estar precisando de algumas dicas para gravar videoaula. Um abraço para todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!